A paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a leitura da palavra do Senhor. E para isso vamos usar dois textos como base deste estudo da escola dominical. E o nosso assunto aqui é sobre a fé. A fé associada à obediência ao Espírito Santo. Eu vou pedir para que os textos sejam projetados para maior facilidade dos irmãos que estão nas nossas igrejas, dos nossos visitantes também. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 12, verso 1. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O outro texto está em Hebreus, capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós clamamos uma vez mais pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E pedimos que nesta manhã gloriosa, o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, glorificando mais e mais o Teu nome e dando entendimento à Tua igreja de toda a Tua vontade. Faz isso, Senhor, e nós glorificaremos o Teu nome. Pedimos assim a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, usamos esses dois textos que falam do chamado de Abraão e da sua disposição em servir ao Senhor. Mas eu gostaria de pedir atenção a todos para o fato de que, nesses últimos dias, o Senhor tem insistido conosco na questão da fé. Há um assunto que levamos ao principiantes, os irmãos devem estar informados, sobre a fé firme fundamento. Então ela é firme e ela é fundamento. Ela é firme porque ela veio da eternidade. Ela não muda. Ela é um projeto estabelecido por Deus e Ele cumpre o projeto dele, é firme. E ela é fundamento porque ela está baseada unicamente no sacrifício glorioso do Senhor Jesus, no seu sangue derramado. Por isso ela é fundamento, ela é a rocha da salvação da igreja. Isso é a fé. Também, há pouco tempo agora, o Senhor frisou a necessidade de passar para a igreja sobre as origens da fé. Os irmãos sabem e vão continuar sendo informados que a fé tem duas origens. Ela pode ser humana, emergindo do homem e dentro de um contexto da obra criadora que vai passar, porque a obra criadora foi criada com um verbo que é exclusivo de Deus, o verbo bará. Bereshit bará. No princípio criou Deus, criou do nada por um tempo, só Ele faz isso. Então essa fé humana, racional, ela é temporal. Essa é uma origem, mas não é essa que nos interessa, nem foi essa que nos alcançou. A que nos alcançou tem outra origem, ela é profética. Ela veio da eternidade, passa pelo tempo do homem, alcança o homem e conduz o homem num novo caminho e o leva de volta à eternidade. Essa fé não está na obra criadora, está na obra redentora. É do universo da obra redentora, da redenção do homem. Então, esses assuntos sobre fé, eles têm estado aí à tona e orientando a igreja. O que queremos hoje trazer aos irmãos, abordar com os irmãos, por uma orientação do Senhor, que se levasse às igrejas, é sobre a fé no aspecto profético. Quando essa fé, notem, ela está intimamente associada à obediência.
Para nós, nesta obra, o entendimento de fé profética, essa que vem da eternidade e nos alcançou, e nós podíamos glorificar o Senhor porque Ele nos alcançou também aqui, e a todas as igrejas, ela está associada à obediência. Não é uma fé isolada, que eu tenho fé e posso fazer o que eu entendo, não. A fé está associada a uma obediência ao Espírito Santo. Essa fé, ela trabalha no nosso coração para um projeto de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, a obra do Espírito, a fé não está desassociada da obediência, absolutamente. Os textos que nós vamos mostrar aqui para os irmãos, mostram exatamente isso. Ao contrário, a fé, ela fica evidenciada, ela tem evidências na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, quando nós estamos à disposição em obedecer. A Bíblia diz aqui, eu li o texto de Hebreus com os irmãos, que Abraão foi chamado e obedeceu. Imediato. Abraão foi chamado e obedeceu. E não era uma obediência qualquer, era sair, nós vamos citar, sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar, ele não sabia. Ele ia mostrar, ele ia ficar na dependência do Senhor. Então, meus irmãos, para nós, a disposição em obedecer é um ato de fé. E Abraão foi alcançado por essa fé profética. Então, gostaria de frisar o seguinte: a fé profética, ela leva o homem a praticar aquilo que é da parte de Deus. Ela condiciona o homem, ela dá condição a ele de praticar aquilo que está no projeto de Deus. Sem essa condição, basicamente ele não vai conseguir. Ou ela faz o homem, usar uma expressão mais nossa da obra, a fé profética faz o homem andar na direção do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, nesse contexto, o chamado de Abraão, e eu gostaria de fazer aqui uma ressalva rápida, porque o nosso tempo é curto. O chamado de Abraão, antes de qualquer coisa, foi um ato de soberania de Deus. Deus não queria simplesmente chamar um homem, notem, por favor. Ele não queria simplesmente chamar um homem. Ele veio lutando com o homem, e depois o Senhor disse assim: eu não vou mais pelejar com o homem. E aí, a partir daquele momento, ele decidiu levantar uma nação exclusiva dele, que ele falasse com aquele povo, que ele desse àquele povo coisas muito importantes. E através do levantamento de Abraão, rapidamente, para os irmãos entenderem, Deus trouxe duas coisas muito importantes para nós. Primeiro, a palavra. Segundo, o nosso Salvador que está presente hoje aqui. Eram duas coisas importantíssimas. Para isso, Deus começou com um homem, um casal, ato da soberania dele. Eu até gostaria de ressaltar com os irmãos e perguntar se alguém aqui, para começar uma nação, um povo, ia contar com um casal de idosos. Certamente eu não faria isso. Se o projeto fosse meu, eu ia escolher um casal de 20 anos, com muita saúde, mas o Senhor não fez isso não. O Senhor escolheu um casal de idosos, cuja senhora era estéril. Sabe o que ele queria mostrar? Que ele não precisa de homens. Ele precisa só de obediência àquilo que ele fala. E pela obediência, a fé profética, levando o homem à obediência, ele faria uma grande nação, como fez, louvado seja o Senhor. Então, um ato de extrema soberania de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Para começar ali, este povo, a condição disso, meus irmãos, dessa maravilha toda que eu disse, de levantar um povo, de dar a este povo um culto, uma nação, uma palavra, um sacerdócio, o templo, mais tarde o Senhor Jesus, a condição disso tudo, a condição inicial seria obedecer o Senhor em tudo. Não, em parte não, em tudo. Era obedecer o Senhor incondicionalmente.
E foi isso que ele fez. Debaixo de muitas provas, debaixo de muitas lutas, Abraão foi provado, muito provado pelo Senhor. Mas a fé o dirigiu. E a Bíblia diz que ele foi digno de uma herança. Eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos um texto que está em Gálatas. Vou pedir para projetar, porque o texto de Gálatas é importante para a igreja. A Bíblia diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, é o nosso caso, anunciou primeiro o Evangelho, notem, anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Verso 9, de sorte que os que são da fé, é o nosso caso, são benditos com o crente Abraão. Meus irmãos, a igreja, nós como igreja, que alcançou a revelação e temos essa fé profética, que também nos conduz como o crente Abraão, diz a palavra, nós herdamos uma herança. A herança que a Bíblia diz que ele foi digno de receber, hoje ela está conosco, nós recebemos uma herança. Em breve estaremos nas mansões celestiais com o Senhor. Isso nos foi imputado por justiça, pela fé. E a palavra diz, meus irmãos, em outro texto que eu vou mostrar aqui para os irmãos, como foi que aconteceu isso. Vou mostrar o texto de Gênesis mais uma vez, se é possível. Ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ele não era Abrão, não é? Ele ia mudar o nome um pouco mais tarde na caminhada. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Isso era a condição. Deus queria fazer uma grande obra, mas ele tinha suas condições. Ó, primeira coisa, sai da tua terra. Mas eu queria frisar com os irmãos o seguinte. O texto em Hebreus que nós lemos é assim: e ora, disse o Senhor a Abrão. Então vamos entender como que essa fé chegou a ele, chegou a nós. A palavra diz que o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. Ora, o Senhor disse a Abraão. Então os irmãos vão notar o seguinte: não foi, queridos, um argumento muito forte que tirou Abrão da sua casa. Ele era um ancião, sua esposa também. Por certo, a sua vida material estava definida. Ele estava na sua casa, ele tinha tudo, os seus bens, os seus parentes, estava tudo certo com ele. Estava programando já o final da sua vida de outra forma. Não foi alguém que chegou ali com um argumento muito forte para que ele saísse numa caminhada. Ainda uma caminhada que ele nem sabia para onde. Para uma terra que, não, eu vou te mostrar ainda. Sai e eu vou te mostrar. Não foi, meus irmãos, um apelo religioso, estruturado em filosofias, em outras coisas, que demoveu Abraão dos seus planos. Não foi, por exemplo, um conhecimento de letra. A letra convenceu. Não, absolutamente. Ele ouviu a voz do Senhor. E os irmãos me permitam aqui a ousadia, nós também. Nós estamos aqui nas escolas dominicais, nas igrejas, nos manaíns, simplesmente porque Deus falou conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não fomos movidos, meus irmãos, por argumentos humanos, racionais, religiosos, absolutamente. A Bíblia diz que a fé profética, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvimos a voz do Senhor. Então, o homem não tem a fé dentro dele. Isso é um conceito humano, racional. Não, Abraão tinha fé. A fé estava como que adormecida dentro dele. E em determinado momento ela foi despertada. Absolutamente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o seguinte: a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, ora, o Senhor disse a Abraão, disse a nós também. E essa fé que nos conduz, veio pelo ouvir o Espírito Santo.
ouvir as revelações do Senhor, ouvir o conselho do Senhor. Ouvir a palavra, ouvir a revelação é o que tem nos conduzido a esta fé. E outra coisa que ele fez é que a Bíblia diz que ele ouviu e obedeceu, ele aceitou. Eu tenho para mim que se Abraão dissesse ao Senhor, Senhor, eu não quero sair porque eu tenho tudo estabelecido. Eu vou usar uma expressão aqui, os irmãos me compreendam, por favor. Ele teria até razão, não é verdade? Teria razão. Minha esposa é uma senhora estéril, eu também já estou em uma idade avançada, não quero. Ele teria razão, mas a palavra diz que não foi isso não. Que ele ouviu e obedeceu. Obedeceu ao Senhor, que ele não conhecia. Era a primeira vez que ele ouviu o Senhor. Mas, meus irmãos, o encontro com o Senhor Jesus é de extrema, é tão maravilhoso, é de uma importância tão grande, que ele, quando ele nos alcança, nós esquecemos as vozes, esquecemos tudo que está ao lado e obedecemos a sua voz gloriosa. Meus irmãos, a palavra diz que ele submeteu o livre-arbítrio. Vou frisar isso aqui. Quando Deus fez o homem, ele deu ao homem um livre-arbítrio de decidir se ele quer ou não. Mas no caso de Abraão, no caso da igreja fiel, nós pegamos o nosso livre-arbítrio, nós abrimos mão dele. Nós pegamos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, nós submetemos isso à vontade do Espírito Santo. Muitos de nós estamos aqui hoje nas igrejas dos Maranhães, talvez não fosse nem a nossa vontade, teríamos outras preocupações, mas viemos às vezes atendendo um chamado do Senhor, a orientação do Senhor, e estamos aqui recebendo a bênção do Senhor nesta manhã, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, havia condições, Deus não o obrigou. A obra não é uma obra de obrigação, não, absolutamente, nunca foi, nem para a igreja. Certa vez o Senhor Jesus chegou para um cego que estava à beira do caminho, mendigando, e o Senhor chegou, trouxe o cego, chegaram com ele perto do Senhor, o Senhor disse para ele assim: o que queres que eu te faça? Era para ele escolher. Ele podia ter pedido várias coisas, ele disse: Senhor, eu quero ver. E a conversa dos dois era uma conversa totalmente no espírito, né? O que é que você quer? Eu quero ver. Então vê. Pronto. Simples. Para o Senhor Jesus é simples. Ele é Senhor de todas as coisas, né? Então vê. Ele viu. Passou a ver. E o Senhor disse para ele assim: pode ir. Vai embora. Vai-te em paz. Não quero ir não, Senhor. Eu quero ficar com o Senhor. E a obra começa na nossa vida ser dirigida por fé. Nossa vida começa a ser dirigida por fé exatamente aí. Quando nós podemos ir, mas não queremos ir. Aí começou a obra na sua vida. Quem é que está nos obrigando a ficar aqui? Tem alguém nos obrigando a ficar? Tem alguém aqui sendo coagido? Absolutamente. Se nós ficamos aqui, estamos aqui hoje, estamos nas igrejas do Maranhão glorificando o Senhor, porque uma fé profética nos alcançou. Nós podíamos ir, mas não queremos mais sair de perto do nosso Salvador, queremos ficar. Vai, e ele não foi, e a obra começou ali. Antes era só cura, mas a obra começou quando ele decidiu ficar. Meus irmãos, não estamos coagidos, Abraão também não estava. E a ordem para ele não era fácil de cumprir, não. A primeira era: sai-te da tua terra. A fé se consolida na nossa vida quando nós largamos, deixamos aquilo que é terreno. Entender fé nesta obra é entender, em primeiro lugar, que nós devemos deixar o que é terreno. Sai da tua terra, deixe o terreno. Aquilo que é terreno, muitas vezes os nossos planos. E a Bíblia diz que Abraão morava num lugar chamado Ur dos caldeus. Ur quer dizer estabelecimento. Então os irmãos notam o seguinte: tudo estava estabelecido. Quando o Senhor nos encontrou, quando o Senhor foi ao nosso
encontro, porque Ele que foi ao nosso encontro, nós estávamos estabelecidos. Nós tínhamos nossos planos. Não, eu vou fazer assim e tal. Tudo certo, tudo pronto, tudo organizado dentro do nosso plano. Mas Deus tinha outro plano. E Ele nos alcançou justamente, e alcançou Abraão e disse assim: sai da tua terra. Então, o material, aquilo que estava planejado, teve que ser rejeitado. Meus irmãos, não há outra condição para nós, como igreja, que espera a volta do Senhor Jesus. Nós temos que deixar o terreno. Continuamos a trabalhar, estudamos, fazer 2 faculdades, MBA, doutorado, falar 2 idiomas, não tem nenhum problema, é isso mesmo. Aconselho até os irmãos fazerem isso. Mas no aspecto profético, espiritual, não estamos presos a essa vida. Não estamos arraigados a nada, nenhum conceito humano, a nada terreno. Estamos sim aguardando, ansiosos, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Sai-te da tua terra. Sair da terra quer dizer desprezar o seu plano e aceitar o plano de Deus. Meus irmãos, o plano de Deus era grandioso, não é? Era grandioso. Abraão não tinha consciência dele, mas era grandioso. E essa é toda a nossa experiência como obra. Recebemos um chamado. E o Senhor colocou sobre nós uma fé profética. Esta fé é uma operação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não creio em Deus. Não, não é isso não. Falta uma experiência. E eu vou ser enfático aqui. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque tivemos uma experiência com o Senhor. Não foram argumentos humanos que nos trouxeram até aqui, nem que vão nos levar daqui para frente, mas tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Meus irmãos, a fé existente da igreja não é uma ideia humana, uma razão, letra, absolutamente. E o apelo que fazemos aqui agora é um apelo que vem do nosso coração. Chegamos aqui pela fé. Queremos a revelação do Senhor. Queremos a mensagem revelada, porque é ela que fala ao nosso coração. Aos irmãos que estão nas igrejas, informamos, tivemos um seminário maravilhoso na presença do Senhor. A presença do Senhor quase que apalpável. As revelações, como a palavra falou o nosso coração. Queremos a revelação. Queremos o louvor revelado. Queremos, meus irmãos, nossa vida revelada. Queremos o corpo. Queremos principalmente o poder do sangue de Jesus sobre esta obra. Não, saímos da nossa terra. A nossa terra não nos prende mais. E a outra coisa que o Senhor disse a ele também era difícil. Sai da tua terra e agora e da tua parentela. Não estamos de forma alguma afirmando que Deus queria que Abraão desprezasse a sua família. Não, absolutamente. Nem estamos orientando as nossas igrejas, os nossos amados, que façam isso. Absolutamente. Devemos até ao contrário, né? Honrar a nossa família, os nossos pais. Mas no sentido profético, o que Deus queria era que Abraão entendesse que a família dele, os seus pais, tinha uma carga religiosa e até idólatra, se os irmãos me permitem aqui a franqueza, porque o culto que se realizava ali em Ur dos Caldeus era um culto idólatra. O Senhor não queria isso. E uma das ações que a fé profética faz no nosso coração, quando nós somos alcançados pela fé profética, há um rompimento imediato com as coisas deste mundo. Quando Saulo foi alcançado no caminho de Damasco, Saulo tinha a Bíblia, ele tinha culto, ele tinha igreja, ele tinha cultura, ele tinha conhecimento, ele era um homem extraordinário, ele só não tinha o Senhor Jesus. E o dia que a fé, porque não foi ele que foi ao encontro da fé, mas a fé que veio ao encontro dele, veio ao seu também, ao meu também.
E a palavra diz que a luz brilhou no caminho dele, ele caiu, diz assim: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou a Jesus a quem tu persegues. E se revelou a ele. A partir daquele dia, Saulo, quando se levantou, ele não ficou em dúvida do que ele ia fazer. Não, eu vou dar um tempo. Não, ele rompeu com a tradição, ele rompeu com a religião, se podemos dizer assim. Ele rompeu com os conceitos humanos e ele reputou isso tudo como nada pela graça, a glória de conhecer o Senhor Jesus. A fé produz, a fé profética, ela produz isso no nosso coração. Há um rompimento com a família, no sentido de que as tradições religiosas, familiares, ou até, quem sabe, as influências familiares, elas não podem ser obstáculos, meu irmão, minha irmã, meus queridos, para que você receba uma bênção do Senhor nessa manhã. Por mais que nós tenhamos consideração com os nossos parentes, nossos queridos, mas o Senhor Jesus também disse isso. Eu gostaria de mostrar um outro texto aqui para os irmãos. A igreja, nós como igreja, também sofremos isso. Abraão teve que se decidir, nós também, porque o texto em Mateus, se eu não me engano, né? Em Mateus diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto aqui, e ainda herdará a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Ontem mesmo conversávamos aqui com um grupo de pastores, que está sendo chamado para uma nova responsabilidade, irmãos que estão viajando 4, 5 finais de semana direto, longe da família, para fazer a obra do Senhor com alegria. Somos voluntários, estamos felizes assim. Essa fé que nos alcançou nos leva assim. E se alguém disser: não, nossa casa está muito bem, guardada pelo Senhor, debaixo da misericórdia do Senhor, não tem nos faltado, Deus tem cuidado de nós nesta obra. Mas é fato, isso é fato. A nossa experiência é essa. Temos que deixar as influências familiares. O culto idólatra que havia lá, as tradições, Abraão teve que deixar. E por fim, o Senhor disse para ele o seguinte: vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu fico imaginando aqui, irmãos, Abraão tendo que chegar em casa e explicar isso para Sara. Os irmãos sabem que ela chamava-se Sarai. Os irmãos sabem o que quer dizer Sarai? General. Chegou em casa: Sara, tive uma revelação. O quê? O Senhor falou comigo, o Senhor, e aí ele falou para nós ir embora. Para onde? Não sei. Você vem para uma terra que eu te mostrarei. Mas acontece que essa expressão eu te mostrarei era o sentido profético da obra. Nós um dia fomos chamados para este caminho por fé. Um caminho, qual é o caminho? Não, o caminho eu vou mostrar. O caminho desta obra é um caminho revelado. Ele vai sendo revelado à medida da nossa obediência. Obedeceu, o Senhor mostra mais um pouco. E o que aconteceu? Que deixar a terra de Ur era para outra terra. Qual outra terra? Não, você não conhece. Meus irmãos, o caminho desta obra nós não conhecíamos. Nós conhecíamos tradição, letra, corais, nós conhecíamos. Mas o caminho desta obra, onde o Espírito Santo quebranta o nosso coração, onde Ele visita, onde nesta manhã Ele não precisa da minha opinião para operar, Ele está operando nesta hora, Ele curando, batizando com o Espírito Santo, visitando, libertando lares, visitando os Manaíns, as igrejas. Esse nós não conhecíamos, esse nós tivemos que nos entregar. Vem para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. E ele foi. O terreno foi trocado pelo profeta. É o nosso caso também, não, queridos? Aquilo que era terreno, nós trocamos pelo profético. Nós trocamos pelos braços
do Senhor Jesus. A fé e obediência ao Espírito Santo leva o homem ao profético. Eu vou encerrar aqui, porque o nosso tempo é curto, mas essa expressão "eu te mostrarei" provou a vida de Abraão o tempo todo. Quando ele teve Isaque, o Senhor disse para ele: pega o teu filho Isaque, vai, sacrifica ele no monte, que eu te mostrarei. Quando o Senhor disse "eu te mostrarei", Abraão já imaginou, falou: já sei que vem aí. Provas, lutas, depender do Senhor. Meus irmãos, não posso me esquecer de dizer isso. A fé profética nos alcançou. Agora nós estamos na dependência do Senhor. Não temos recursos, não temos nada, nós estamos na dependência. Abraão pegou o menino, 3 dias em silêncio, no caminho, o coração devia estar, a cabeça, meu pai, menino, o Senhor me deu o menino agora. Quando chegou no pé do monte, ele avistou o monte, o Senhor mostrou para ele: é lá. Ele disse aos rapazes que estavam com ele: vocês esperem aqui, nós vamos lá sacrificar o Senhor e tornaremos. Ele não disse assim: eu vou voltar, o menino ia morrer, ele disse: eu vou voltar. Não, nós vamos voltar, nós tornaremos. Ele creu, ele confiou, ele dependeu do Senhor. E a palavra diz isso, que Isaque subiu com ele. Na hora Isaque disse: onde está o cordeiro, meu pai? Deus proverá o cordeiro. E quando ele foi matar o menino, o cordeiro estava ali à disposição. Isaque foi salvo pelo cordeiro. Nós também fomos salvos pelo cordeiro. Meus irmãos, a fé em obediência é uma dependência do Senhor. A igreja crê porque ela foi alcançada por essa fé. Nós não tínhamos essa fé, não, nós somos alcançados por ela. Por isso nós cremos. E agora, com certeza, a Bíblia diz que Abraão saiu para uma terra que ele não sabia. Ele saiu, vejam, vou terminar. Com certeza, saiu com certeza para um lugar que ele não sabia. Nós estamos assim hoje. Nós cremos com certeza naquilo que nós não estamos vendo, mas com certeza, muito em breve, Jesus voltará para arrebatar a igreja. Quem que nos testifica isso? Esta fé, a fé gloriosa que nos encontrou. A volta de Jesus em glória está próxima. Nós somos na dependência do Senhor. Deixamos a nossa terra, a nossa parentela. Meus irmãos, tudo isso ficou longe. Estamos caminhando num caminho que não conhecíamos. O Senhor tem nos conduzido. Mas como o crente Abraão, que diz a palavra, foi alcançado e creu, e a Bíblia diz que isso foi imputado a ele por justiça, a igreja hoje também está justificada no sangue de Jesus, porque ela creu nisso. Em breve estaremos juntos. Em breve estaremos todos à mesa com o Senhor, para todos sempre. Deus nos abençoe, a igreja. Vamos estar de pé para glorificar o Senhor.